Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de janeiro de 2022, para mais uma tarde de estudos desta obra maravilhosa de Cair Bar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sempre chamo a atenção de vocês, lembrando que na sexta-feira, nesse horário das 18h30, nós estudamos as parábolas de Jesus. E na quinta-feira, às 18h30, nós estudamos a segunda parte dessa obra, que são os ensinos de Jesus. Assim, nós estudamos toda a obra. E nós estamos hoje estudando, na segunda aula já, a parábola da figueira estéril. Começamos na semana passada a parábola da figueira estéril e hoje vamos dar continuidade ao estudo dessa parábola. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma pequena prece. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que o Pai nos concede de aqui nos reunirmos mais uma vez para estudarmos esses ensinos do Mestre Jesus, ensinos esses que nos ajudam a nos tornar homens de bem, porque o nosso Mestre é o nosso guia, é o maior exemplo a ser seguido, e seus ensinos são perpétuos. Assim, Senhor, só temos a te agradecer essa oportunidade e rogar a tua bênção para todos nós, para a nossa sociedade, para os nossos familiares, para os nossos amigos que aqui se encontram e para essa espiritualidade que nos inspira, que nos auxilia, que nos ajuda tanto. Assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos e pedimos aos amigos espirituais que conosco se reúnem para que nós possamos continuar os nossos estudos. Graças a Deus. Bem, na semana passada, eu comecei esse estudo fazendo a leitura da parábola, como ela se encontra aqui no livro do Cair Bar, que é a citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22. Então, esse trecho que está aqui do início da parábola é a citação de Mateus. Mas Cair Bar também coloca abaixo da parábola a citação de Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Então, nós estudamos na aula passada a citação de Mateus. Agora, nós vamos estudar essa parábola também, vamos ler essa parábola, também na citação de Lucas, que Cair Bar colocou aqui como referência. Então, eu vou pedir a vocês para abrirem o Evangelho, né? A Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelista. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, o quarto é João. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, como disse o Cair Bar aqui. Ele deu essa referência bibliográfica aqui. Ele deu uma... 14, o quê? Está aqui no seu livro das parábolas. Olha aí, ó, livro das parábolas. Está aí. Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22, e Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Então, gente, no livro do Cair Bar está a parábola da figueira estéril. Ele traz a parábola, mas é a parábola contada por Mateus. Mas ele coloca ao lado a citação de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Hoje nós vamos observar o pensamento como Lucas colocou essa parábola. Então, diz assim, a figueira estéril. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar o fruto, não o achou. Disse ao viticultor, ao homem que plantava, né? Eis que 3 anos há, disse ao viticultor, eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho.
corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez, depois disto, dê frutos. Caso contrário, cortá-la-ás. Então, olha só. Vamos repetir aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Disse-lhes também esta comparação. Jesus contando. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Há 3 anos que o homem ia lá na árvore buscar um fruto e não achava o fruto, não tinha fruto. E aí ele deu a ordem: corta essa árvore. Para que ela está aqui ocupando inutilmente um terreno se ela não dá fruto? Para que eu quero uma árvore que não dê fruto? Corta essa árvore. Mas o viticultor devia ser o empregado, né? Ele disse assim: Senhor, deixa ela aí mais um ano. Corta não, deixe aí mais um ano. Eu vou cavar ao redor dela, vou botar adubo nela e talvez ela dê frutos. Caso contrário, corta-las. Então o viticultor ainda falou assim: não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela mais um pouquinho? Eu vou trabalhar nela, vou cavar em torno dela, vou botar adubo, vou botar um outro remedinho, não vamos cortar ela agora não. Quem sabe, com esses cuidados que eu vou dar a ela não venha dar frutos. Mas se mesmo assim, com todo cuidado ela não der fruto, a gente corta ela. Porque para que a gente vai querer uma árvore que não dá frutos? Muito interessante. Não fecha aí não, deixa aí, tá? Deixa aberto aí, né? Em Lucas capítulo 13, versículo 6. Não fecha o evangelho não. Muito interessante essa visão que Lucas traz da figueira estéril. Já dá, para quem está acostumando estudar os ensinos de Jesus no miudinho, já está dando para perceber que tem uma coisa a mais nessa história do que apenas frutos de uma árvore que não dá fruto, não é? Então, na parábola, a figueira, ela simboliza. Lembra que nós já falamos que os ensinos de Jesus são ensinos que trazem simbolismos. Lembra? Que não é para a gente pegar o que está escrito ali no texto e ao pé da letra, como alguns companheiros fazem. Ah, está escrito ave? É ave. Está escrito peixe? É peixe. Não é bem assim. Jesus trabalha na sua pedagogia com muitos simbolismos. E aqui temos mais um. Na parábola, a figueira simboliza também toda pessoa que, equivocada perante as leis divinas, não produz o fruto útil que dela se espera. Qual é esse fruto útil? O arrependimento e a reparação de suas faltas. E mesmo assim, recebe outras oportunidades com novos recursos. Entendeu? Então, essa
árvore que está aqui, ela representa aquela pessoa, tá? Que não produz o fruto que dela se espera. Cometeu equívocos, é preciso se arrepender, é preciso buscar melhorar, reparar os seus erros, mas mesmo não fazendo isso, ainda recebe do Pai misericórdia, ainda recebe outras oportunidades com novos recursos. Somos nós. Olha aqui no versículo 8, que eu pedi para vocês deixarem aí aberto. Olha o versículo 8 que diz aqui. Porque o dono queria logo, ó, manda logo, corta isso. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor, lhe deitarei adubo e talvez depois disso dê frutos. Olha a oportunidade que o Senhor nos concede. Porque nós, na nossa visão imediatista, muitas vezes, quando encontramos um irmão altamente equivocado, o que a gente diz assim? Não. Vai dar chance para esse cara? Que ele quer isso. Que a gente tenha pena dele, que a gente dê chance, e ele continua fazendo besteira. Tem que dar chance, não. Manda logo isso pro inferno. Dá a pena de morte, elimina, afasta. Nós não somos assim? Pau que nasce torto, morre torto. Isso não tem jeito. Nós somos como aquele Senhor que disse assim no versículo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nessa figueira, e não o acho. Corta essa árvore. Para que ainda ocupe inutilmente terreno? Para que eu vou ficar com ela aqui? Árvore estéril, que não serve para nada? Corta isso. Nós somos esse. Corta isso, elimina, manda para o inferno. Pena de morte. Nós somos esse. Mas o viticultor diz: não, Senhor, dá uma nova chance para ela. Eu vou cuidar dela. Tenha misericórdia, mais um pouco. E o Senhor tem. Dá para esse companheiro novos recursos, novas oportunidades, novas reencarnações, para que ele possa mudar o rumo da sua caminhada. Se arrepender do mal que praticou, procurando reparar os erros, crescendo, aprendendo. Agora, caso o cidadão continue perseverando no erro, aí a coisa vai ficar difícil. Por quê? Porque nesse caso a lei o atingirá com a intensidade justa e necessária pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades, para que desperte para a necessidade da renovação. Também está aqui isso, olha o que diz o versículo 8. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor, lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê fruto. Caso contrário, caso apesar da nova oportunidade ela não dê fruto, cortá-las. Não é? Deus vai nos dando novas oportunidades. Mas caso a gente persista
com o mesmo comportamento, aí a situação muda. Aí a questão vai ficar complicada. No livro As Parábolas de Jesus, segundo a doutrina do Dharma Lúcia, ele vai falar aqui no capítulo 28, sobre a parábola da figueira, ele vai dizer o seguinte: pode-se ainda entender essas novas oportunidades como a pluralidade das existências, que são as reencarnações, ou seja, a infinita misericórdia divina. Ou seja, a infinita misericórdia divina sempre permite uma nova encarnação, para que o espírito possa regenerar-se através de novas provas e expiações e progredir. Caso o espírito permaneça no mal, permaneça equivocado, e chegando o momento daquele mundo onde o espírito está, passar para uma nova fase de progresso, não é permitido ao espírito renitente, todo mundo sabe que é renitente, né? Passar para a nova fase do progresso, sendo então cortado. Lembra que o Senhor falou? Corta. Isto é, banido para outro mundo de ordem inferior, onde extremos sofrimentos e circunstâncias muito adversas levam o espírito a evoluir, como narrado, por exemplo, no capítulo 3 e seguinte do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí, quem tem A Caminho da Luz, abre, né? Aí o Caminho da Luz, no capítulo 3, As Raças Adâmicas, livro A Caminho da Luz. O meu é antiguinho, né? A Caminho da Luz, capítulo 3, As Raças Adâmicas. Vamos pegar o terceiro item, que é espíritos exilados na Terra. Tá? Diz assim Emmanuel: foi assim que Jesus, tá? Capítulo 3, as raças adâmicas, terceiro item, porque o primeiro item é o sistema de capela, o segundo item é um mundo em transições, o terceiro item, espíritos exilados na Terra. Capítulo 3 do livro A Caminho da Luz. E ele diz aqui: foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, é a tal da árvore que recebeu adubo e mesmo assim continuou estéril. E aí foi cortada, foi banida, foi exilada, né? Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes.
por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Percebeu o simbolismo da parábola da figueira que Lucas trouxe para a gente? Um pouco diferente de Mateus. Agora nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9. O capítulo 19 do Evangelho é A Fé Transporta Montanhas. O item 8 fala da parábola da figueira que secou, na visão de Marcos. Então, nós já temos Mateus falando sobre isso, sobre a parábola da figueira, Lucas falando da parábola da figueira e Marcos falando da parábola da figueira, no capítulo 11, versículo 12 a 14 e versículos 20 a 23. Nós vamos pegar o item 9, que é o comentário de Kardec sobre a parábola da figueira na visão de Marcos. Ele diz assim, item 9, capítulo 19, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Então, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. Então, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Parece que ele, vai fazer o bem, quer fazer o bem, mas nada de bom produzem. Dos oradores, olha só a comparação que ele faz, dos oradores, dos palestrantes, que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram, Então, é daqueles oradores que falam palavras jogadas ao vento, mas suas palavras são insípidas. O que eles falam não tem consistência, E não frutificam no coração daqueles que as ouvem. Continua Kardec. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, que têm a oportunidade para ser úteis, não são. Todas as utopias, as teorias fantásticas, todos os sistemas ocos, que dentro é vazio, todas as doutrinas carentes de base sólida, essas doutrinas, essas filosofias que estão por aí, mas não levam ninguém a lugar nenhum que sejam boas. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas, que é a fé verdadeira. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. É aquela árvore bonita, Com as folhas, a copa verdinha, que todo mundo olha que beleza, mas não dá fruto nenhum. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas
até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, essas filosofias aí, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, aqueles que voluntariamente não fazem nada para ajudar ninguém, por não terem posto em ação os recursos que traziam, porque ninguém nasce sem talento, Deus dá para todos os homens as mesmas oportunidades, né? Serão tratados como a figueira que secou. Perceberam? Serão cortados. Porque reencarnou com talentos e Deus dá a todos as mesmas oportunidades, mas não fez nada de útil com aquela oportunidade. Até pelo contrário, prejudicou. Então, esses companheiros, né, serão tratados como a figueira que secou. Como é que ela foi tratada? Corta. Será banido, será exilado, passará por dificuldades muito grandes. E para a gente concluir o nosso estudo, eu trouxe aqui um texto, que eu vou partilhar aqui do ecrã, para vocês, referente a esse tema. Deixa ele abrir aqui. Demora um pouquinho para abrir, já vai abrir. Tá aqui. Revista Espírita, março de 1869. A carne é fraca. Estudo fisiológico e moral. Muito interessante esse estudo de Kardec, na Revista Espírita de março de 1869. Ele diz assim: com o ser espiritual independente, pré-existente, porque já existia, pré-existente quer dizer, já existia antes de reencarnar, a responsabilidade é absoluta. Então aí, ó, com o ser espiritual independente, porque nós somos individualidades. Pré-existente, o espírito já existe antes de reencarnar ao corpo e sobrevivente ao corpo. Depois que o corpo morre, ele continua existindo. A responsabilidade é absoluta. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Eis porque certas pessoas têm medo do espiritismo, que as perturbaria em sua quietude, erguendo à sua frente o temível tribunal do futuro. Então, muita gente tem medo do espiritismo por causa dessa palavrinha chamada responsabilidade. Porque as pessoas ficam naquela, esse negócio é muita responsabilidade, esse negócio não dá certo, nossa, isso aí é complicado pra caramba, tá? E aí, muita gente simplesmente não quer saber de espiritismo. De logo assim, ó, deixa pra lá, deixa esse negócio pra lá, porque eu não vou me meter nessa, não. Esse negócio de espiritismo é muito complicado. Não quero saber disso, não quero. Então, muitas pessoas têm medo do espiritismo, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, não, esse negócio de espiritismo, agora eu não estou pronta para isso, não. Deixa isso para lá, para a próxima reencarnação. Agora não, é meio complicado. Então,
Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é resgatar a sua dignidade. Então, essas pessoas, elas têm uma ideia equivocada. Porque quando nós dizemos que o homem tem a responsabilidade absoluta dos atos que pratica, isso não é uma coisa ruim. Isso, na realidade, é bom, porque prova que nós temos liberdade de ação. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem ter colheita, mas eu posso semear o que eu quiser. E ter a liberdade é ter dignidade. Gente, todo homem que é escravo perde a sua dignidade, ou não? A nossa dignidade está na liberdade que nós temos de fazer o que nós queremos, assumindo a responsabilidade absoluta dos nossos atos. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o espiritismo pela força das coisas. Eu não tenho apenas responsabilidade quando eu estou encarnado. O espírito sempre terá responsabilidade. Encarnados e desencarnados. Todos os espíritos, na faixa corporal ou na erraticidade, são responsáveis por tudo que fazem. Entendeu? Esse é o maior poder, elemento moralizador. Desculpar-se, como diz Kardec aqui, de suas más ações, usando aquela célebre frase, a carne é fraca, não é senão subterfúgio para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Dessa história, a carne é fraca? Não. O espírito é fraco. O espírito é fraco. Então, se você não cumpre com as suas responsabilidades, não é o corpo que é responsável, é o espírito. Demonstrando mais uma vez que o espírito é responsável por tudo. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais, diz Kardec, prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. Então, tem muita gente, quando lê isso aí, se rasga toda de raiva. Por isso, muita gente diz assim, não, esse negócio de espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele diz a verdade de forma clara, objetiva, sem subterfúgio. Está ali. Qualquer pessoa é capaz de entender. Como o indivíduo não quer aceitar a sua responsabilidade, ele não abraça essa ideia, essa filosofia. E aí ele continuou repetindo, a carne é fraca. Satanás, foi o diabo. Eu não queria, mas ele me seduziu. Não é? O diabo me seduziu e eu fui e fiz tudo aquilo. Eu não queria trair minha esposa, eu não queria trair meu marido, eu não queria beber, eu não queria fumar, eu não queria roubar, eu não queria caluniar, eu não queria abandonar minha família, eu não queria jogar, eu não queria fazer nada disso. Mas o espírito do mal ficou aqui, ó, buzinando na minha cabeça, e eu me deixei arrastar. Mas aí Kardec já disse, o que foi que ele falou? Não há arrastamento que nós não possamos resistir. Aí vem o outro, esse homem fica me atrapalhando. Esse homem me atrapalha com esses pensamentos dele. Deixa eu ter o meu obsessor, que tira a minha responsabilidade.
Mas aí ele vem dizer que não há arrastamento, que eu não posso resistir, que não tem carne fraca. Ah, eu não quero saber desse negócio de espiritismo, não. Então, a carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Como um artista imprime à sua obra material o cunho de seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo, que não é mais um tirano para as suas aspirações. A espiritualidade é seu ser. Entendeu? Quando nós nos libertamos dos instintos da bestialidade, nós caímos na idade da razão. E aí, o espírito vai modelando. Reparem, ele não disse o perispírito, vai modelando um corpo. Perceberam o texto dele? Kardec não disse o perispírito modela um corpo. Ele diz o espírito, com letra maiúscula, ser pensante, modela um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações, a espiritualidade de seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer, porque viver para, comer ainda é sintoma de bestialidade. Ele come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. Texto maravilhoso do codificador, né? A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra. Mas diz a razão que as consequências desta responsabilidade devem estar na razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpável. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, não podemos esquecer disso. Primeiro, que as consequências desta responsabilidade estão na razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Então, a responsabilidade que será pedida a cada um vai depender do nosso grau evolutivo. Aqueles que ainda estão na primeira caminhada enquanto espíritos, terão a sua responsabilidade menor do que aqueles que estão mais no alto dos degraus mais altos. Isso é a justiça divina. É a justiça divina. Ao aluno que está numa turma, num nível maior, mais alto, mais evoluído, matérias mais complexas serão apresentadas a ele. Provas mais elaboradas terá que realizar. Aquele que está um pouco mais abaixo tem matérias mais elementares e as provas menos complexidade, tá? Então, a responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra. Todo mundo tem responsabilidade moral dos atos da vida. O mais evoluído como o menos evoluído. Ela permanece íntegra. Mas diz a razão que as consequências desta responsabilidade devem estar na razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Desenvolvimento intelectual do espírito.
Quanto mais esclarecido, menos desculpável. Por quê? Com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do moral, do justo e do injusto. Porque o indivíduo mais intelectualizado tem uma capacidade maior de senso moral. Porque ele tem mais condições de compreender os ensinos. Não é verdade? Muitos não fazem. Mas é verdade. Essas duas asas têm que crescer juntas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Mas normalmente o que acontece? A asa da intelectualidade, né, vamos dizer assim, a bandeja da intelectualidade sobe primeiro, a da moral vem depois. Por quê? Porque com essa intelectualidade nós temos melhores condições de compreender as coisas. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, porque é aquela coisa, né? A carne é fraca. Perdi a paciência, perdi as estribeiras também, né? A carne é fraca. Isso aconteceu porque eu sou muito nervosa. Temperamento é um efeito, não é uma causa. Os esforços tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Eu já sei o que eu preciso fazer para domar as minhas paixões, mas eu não faço. Eu não tenho vontade. Eu oponho uma resistência inconsciente e neutralizo o tratamento que vai resolver esse meu problema. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se consegue mudar as disposições morais do espírito, o pensamento se modificará por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente. Qual é a causa primeira? É o espírito. O problema está no espírito. É o espírito que precisa ser educado. Tem até uma passagem no Evangelho que diz assim, que muitas pessoas lá no passado, né, martirizavam o corpo, né, aquela coisa de bater no corpo, ficar ali, né, dando chicotada no corpo, como se chicoteando o corpo, abrindo chagas nas costas, deixando o sangue correr, o problema fosse resolvido. E no Evangelho diz assim, se você quer martirizar, se você quer mortificar alguma coisa, mortifique o espírito. É ele que precisa, entre aspas, apanhar. É ele que precisa ser educado. Então não adianta ficar batendo no corpo. Está lá no Evangelho. É o espírito que precisa ser educado. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se consegue mudar as disposições morais do espírito, o pensamento se modificará por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente. Porque quem é que pensa? É o espírito. É o espírito. Quem tem que ser educado? O espírito. O essencial, diz Kardec, é aplicar o remédio moral com tato, prudência e a propósito, conforme as circunstâncias. Lembra que ele falou lá? Será cobrado a responsabilidade do espírito de acordo com seu grau evolutivo. Então, o remédio precisa ser aplicado com tato, prudência e a propósito, conforme as circunstâncias. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma febre de 38 graus, está começando um quadro febril, não precisa você botar 80 gotas de dipirona e dá para ela tomar. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Se o sujeito está com 40,8, 41 de febre, aí a coisa está difícil. Você tem que levar para o hospital, dar um até porque o cara pode até morrer.
Mas se ele está iniciando agora o quadro febril, 37, 37,5, chegando a 38, lá umas gotinhazinhas de antitérmico, bota ele lá de repouso, dá um banho, né, morno. Aí, daqui a pouco ele vai melhorar, nem vai aumentar a febre. Então, o essencial também não tem necessidade, tá aí com um quadro leve, 37, 37, vou dar antibiótico. Não. O essencial é aplicar o remédio moral com tato, prudência e a propósito, conforme as circunstâncias, diz Kardec. É preciso agir com inteligência e amor, é claro. Quando desde o berço a educação do espírito, do encarnado, vamos falar assim, né? Porque o berço, quer dizer, desde... É o famoso, a mãe está grávida, você já começa a educar. Lembra do atendimento à gestante da casa espírita? Quando desde o berço a educação for dirigida nesse sentido, quando se aplicar em abafar os seus germes, as imperfeições morais, como faz com as imperfeições físicas, o médico não mais encontrará no temperamento do indivíduo, quando doente do corpo físico, um obstáculo contra o qual a sua ciência muitas vezes é impotente. Então, se desde que a mãe está gestante, a criança nasce pequenininha no berço, ali, você já começa a educação moral. Nós temos nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, na igreja católica, em todas as religiões, tem a evangelização da criança, né? Se nós colocamos o espírito ali desde o início, dando essa educação moral, dentro de casa também, porque não adianta só a instituição dar e em casa não, é um trabalho conjugado, ela for dirigida nesse sentido de quê? Que sentido é esse? De abafar, de tolher, de eliminar em seus germes as imperfeições morais, como faz com as imperfeições físicas. O médico não vai encontrar mais no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência muitas vezes é impotente. Porque aí a pessoa chega lá, né? Doutor, eu estou com uma úlcera no estômago. Aí o médico conversa e percebe que o cara é um cara belicoso, um cara revoltado, é um cara cheio de ódio. Tá na cara que esses sentimentos desequilibrados colaboraram para a doença dele. Hipertensão, né? E outras doenças causadas por esses temperamentos desequilibrados, por essas pessoas agoniadas. Então, se essa educação é dada ali desde o berço, no futuro, os médicos encontrarão mais facilidade de tratar os doentes. Porque muitas dessas doenças que nós temos hoje, como câncer, e a própria ciência já afirma isso, é causado pelo espírito, pelo modo de ser do espírito. Então, esse é a questão que traz aí, né? Que Kardec fala, a figueira estéril, aquela que não busca crescer, dar frutos, que não assume a sua responsabilidade, que quer sempre transferir as questões. Então, eu achei esse texto de Kardec muito apropriado para essa parábola da figueira. Que nós possamos, né, fazer aquele esforço para aceitar o adubo que irá, né, nos proporcionar condições de ser uma bela árvore frutífera, para que a gente não venha a ser cortado como a figueira estéril.
e venhamos a sofrer no futuro devido ao nosso modo de ser. Ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Deixa para a próxima encarnação. Ah, esse negócio é assim mesmo. Aninha, o que você acha dessa história? Eu achei muito boa, né? Um chamamento, uma atenção. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Será que somos uma figueira estéril ou estamos produzindo frutos? Dá para pensar, né? Kardec chama a atenção da gente para isso, né? Chama assim. Chama assim. Muito bom o texto. Muito bom. Os textos de Kardec que a gente selecionou na Revista Espírita. Foi muito bom. Denise, o que você tem a dizer aí? Você que anda estudando os ensinos de Jesus. Esses ensinos são muito claros, né? Quer dizer, depois que a gente consegue interpretar, né? Depois que a gente consegue se aprofundar no que ele quis dizer, tirar essas visões que a gente tem muito, que está escrito é aquilo, não sair, não se afastar da letra, né? A gente ficar preso ali na letra, a gente vai realmente continuar na superfície do assunto. Então, para a gente poder realmente mudar alguma coisa a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e nos fazermos figueiras bem frutificadas, né? Porque o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser cortado se a gente não fizer algo. Então, a gente não pode perder oportunidade nenhuma, não é mesmo? Tá sem som, Rose? Eu disse o seguinte, imagina se o Machado for cego, vai doer. Vai doer, né? Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre o estudo de hoje? Não, então nós vamos encerrar aqui. Vamos pedir a Deus, pedir a Jesus que nos auxilie a compreender esses ensinos do Mestre Jesus, esses textos que Kardec, com tanta propriedade, trouxe para nos ajudar a compreender melhor essa doutrina, tudo isso em nosso benefício, não é? Isso que é um maravilhoso, que trabalho lindo, em benefício de todos nós, seus irmãos, com a ajuda dessa espiritualidade amiga. Eu fico lendo isso e fico pensando, meu Deus, como Deus é bom, como Ele ama todos os seus filhos, né? Ele nos dá inúmeras oportunidades de crescer, de aprender. Que misericórdia Ele estende sobre todos nós. Então, que nós possamos aproveitar todas essas oportunidades para podermos crescer o mais rapidamente possível e auxiliar o Senhor nesse trabalho de evangelização dos nossos irmãos. Então, obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Então, meus amigos, daqui a 10 minutinhos, hoje o trabalho está sendo intenso, porque a Rosângela não pôde dar o curso do Livro dos Médiuns, né? Então, eu estou virando aí, com as 3 aulas. Então, gente, daqui a 10, quando for assim, 19h30, 19h40, nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar. Estamos ainda estudando o capítulo 18, tá bom? Então, daqui a pouco a gente está de volta no estudo do livro Nosso Lar.